Bem-vindo ao canal do Gai, me chamo Thiago Toscano Ferrari e vamos para mais uma resposta ao CACP. Esse conteúdo foi feito pelo pastor Martinez em agosto de 2023, então tem um pouco mais de 2 anos que está no canal do CACP, e sob o título, 3 questões sobre o kardecismo. E nós vamos propor, comentando as 3 questões sobre o espiritismo, para adentrarmos no assunto referido. Então, a gente vai seguir esse roteiro, em que nós separamos em 4 tópicos. O primeiro deles nós vamos tratar da reencarnação e ressurreição na Bíblia. Essas serão as referências que nós vamos trabalhar e que foram citadas pelo pastor Martinez. No segundo tópico nós vamos tratar Há muitas moradas na casa de meu pai. Essas são as referências que ele se utilizou, que nós vamos comentar. No terceiro, por que Deus abomina a consulta aos mortos? A pergunta, que foi feita. E nós vamos comentar essas passagens que ele citou. E no quarto e último tópico, Jesus é a salvação, em que nós faremos o desfecho dessa nossa resposta. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo extremamente interessante, onde o internauta faz 3 perguntas a respeito do espiritismo. Ele pergunta sobre se há base para a reencarnação na Bíblia, sobre o texto de João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas, o que diz o espiritismo e como explicar isso. E a terceira pergunta, por que Deus abomina a consulta aos mortos? Então, acredite, estará muito interessante o nosso vídeo. Então assista e, se possível, compartilhe, porque a informação será muito preciosa. Muito bem. Hoje o internauta, então, perguntou 3 questões sobre o espiritismo. A primeira questão, ele quer saber qual é o texto bíblico que dá base para os espíritas crerem na reencarnação. Então, meu caro internauta, no Evangelho segundo o Espiritismo, na página 24 e 25, edição em PDF, diz o seguinte Allan Kardec: a reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corporal, mas em outro corpo novamente formado para ele, que nada tem de comum com o antigo. Então, veja, meu querido internauta, na visão espírita, não é só o texto de João capítulo 3, onde Jesus manda Nicodemos nascer de novo. Não é só esse texto que eles usam, embora ali o próprio Nicodemos pergunta para Jesus de voltar para o útero da mãe dele, e Jesus deixa claro que ele não está falando do nascimento biológico, mas de um nascimento interno, intrínseco, uma coisa da alma. Então, o próprio texto e o contexto refuta qualquer suposição kardecista lá em João capítulo 3. Mas toda vez que os espíritas leem na Bíblia a palavra ressurreição, eles dizem que, na verdade, isso tem a ver com reencarnação. Então, eles intercambiam na Bíblia a palavra ressurreição pela palavra reencarnação. Agora, vejam, o texto deixa claro que reencarnação é a volta da alma em um outro corpo, numa outra vida, que nada tem a ver com a primeira vida. Essa é a cosmovisão kardecista. Lá em 1 Reis 17, nós temos um exemplo de ressurreição, que é bem diferente. Você pode ler 1 Coríntios 15 também, só fala de ressurreição. Ressurreição é a volta no mesmo corpo. Então a alma volta no mesmo corpo. Na hora do arrebatamento, aí sim, esse corpo será transformado, mas ainda assim é o mesmo corpo. Transformado, mas o mesmo corpo. 1 Reis 17 tem uma história muito interessante. O profeta Elias deita sobre o menino que estava morto e ele ora sobre aquele menino. Ele impõe as mãos, o corpo dele, rosto com rosto,
E aí a Bíblia fala que ele chama a alma do menino de volta, e a alma do menino volta ao corpo, e aquele corpo morto torna a ter vida. Então, ali em 1 Reis 17, nós temos um exemplo contundente do que a Bíblia chama de ressurreição. Ou seja, a alma do indivíduo voltar ao mesmo corpo. Esta modalidade que eu acabei de ler aqui, da alma voltar num corpo novo que não tem nada a ver com aquela vida, não existe na Bíblia. Repito, não existe na Bíblia. Se você pegar qualquer dicionário, qualquer léxico sobre teologia e ler lá ressurreição, ele vai falar que é a volta à vida daquele indivíduo que morreu. Isso é ressurreição. Então, em nenhum momento, ressurreição é intercambiado ou comparado ou sinônimo da palavra reencarnação, que o próprio Kardec, que criou o logismo, explicita, ou seja, é a volta do indivíduo num outro corpo que não tem nada a ver com a sua vida anterior. Tá bom? Então ele citou o item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, em que Kardec trata da ressurreição e reencarnação. A parte em destaque, está em negrito, é o que ele colocou na argumentação dele. Vamos ler todo o contexto do item 4. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, cuja crença era a de que tudo acabava com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver, sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam pelo termo ressurreição o que o Espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição da ideia de voltar à vida o corpo que já estava morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos deste corpo já se acham desde muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado, para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João, pois, podia ser Elias, reencarnado, porém não ressuscitado. Então aqui, se você pegar o contexto ao qual Kardec citou, e ele falou anteriormente, das partes aqui destacadas, dá a impressão realmente que a análise de Kardec é uma análise superficial. Porém, quando vamos no contexto, Kardec separa o que é a ressurreição para os judeus representava a volta à vida, que naquela época não se tinha conhecimento científico suficiente para se acreditar que aquele corpo em estado letárgico, como o de Lázaro, podia ser revivido devido à ação magnética do poder de Jesus para revivê-lo, o qual Kardec deixa bem explicitado na obra A Gênese a respeito dos processos de ressurreição por letargia ou catalepsia. Dessa feita, em se tratando de João Batista e Elias, que Kardec deixa bem claro, conhecendo-se a infância de João Batista, sabendo que ele era primo de Jesus, os dois praticamente nasceram juntos, com diferenças de meses. Crê-se que os judeus, ao questionarem a João Batista se ele era Elias, acreditavam de alguma forma de que pudera os profetas de outrora reviverem
porém não entendiam o seu processo. Dessa forma, nós entendemos que, em se tratando de João Batista e Elias sendo a reencarnação nesse fato, nós vamos deixar aqui nos comentários o vídeo completo com análise do que diz respeito de João Batista ser Elias reencarnado. Mas vamos adentrar para a passagem que ele fala sobre o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então está em João, capítulo 3, do verso 1 ao 15, ele citou do verso 3 ao 7. Se você pegar o contexto inteiro, ele é muito mais abrangente e tem alguns elementos no texto que nós vamos comentar. Na Bíblia de Jerusalém, ela dá o título, O Encontro com Nicodemos. Segue a narrativa do evangelista. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um notável entre os judeus. À noite ele veio encontrar Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que vens da parte de Deus como um mestre, pois ninguém pode fazer os sinais que fazes se Deus não estiver com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá entrar uma segunda vez no seio de sua mãe e nascer? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de eu ter de haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos: como isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: és mestre de Israel e ignoras essas coisas? Em verdade te digo, falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos. Porém, não acolheis o nosso testemunho. Se não credes quando vos falo das coisas da terra, como ireis crer quando vos falar das coisas do céu? Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do Homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Fizemos questão de citar a Bíblia de Jerusalém pelo simples fato de que a narrativa do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo já abre no item 6 com essa análise do que diz respeito ao diálogo entre Jesus e Nicodemos. Vamos pontuar alguns aspectos do texto. Primeiro, pela resposta que Jesus deu, existia um conceito de ver e entrar. E Jesus enfatiza que para ver o reino de Deus era preciso nascer de novo. E para entrar, ele tinha que fazer com que houvesse o nascimento da água e do Espírito. Então, dessa feita, entendemos que os judeus acreditavam que o elemento gerador da natureza era, segundo Gênesis capítulo 1, do verso 6 ao 8, do segundo dia, através da água. Então, dessa forma, o elemento gerador do nascimento físico e biológico proveniente da água, ao qual está imerso o bebê no líquido amniótico, é o nascimento físico. Porém, no que se diz respeito ao nascimento do Espírito, que pertence a Deus, que nos cria simples e ignorantes, unindo-se esses dois aspectos, tanto o corpo físico como o corpo espiritual, você tem condição de entrar no reino de Deus pelo processo das vidas sucessivas. Porém, nesse diálogo, Nicodemos tem dúvidas, porque ele não entende o processo da reencarnação. E Jesus, ele fala algo muito interessante, que o vento, ou seja, pneuma, sopra onde quer, ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Dessa feita, entendemos que, se tratava de um Espírito Santo, saberia-se de onde ele veio, que é da Trindade, de Deus, e para onde iria, voltava para Deus. Dessa feita, em se tratando de reencarnação, o texto alude à ideia de que não se sabe
quem foi, assim como ouves o seu ruído, mas não sabes de onde vem, ou seja, a sua última encarnação, e nem sabe para onde vai, ou seja, a sua próxima encarnação. Então assim acontece todo aquele que é nascido do Espírito, que anima o corpo naquela nova existência e que provê uma nova experiência, não se sabendo o que foi, nem o que se sucederá nas reencarnações anteriores e sucessivas. Ainda assim, Nicodemos não entende, questionando como pode acontecer. Jesus ainda responde, ou seja, és mestre em Israel e ignora essas coisas? Se Jesus estivesse falando do batismo, ele já convidaria o próprio Nicodemos a se batizar, mas o ritual do batismo no judaísmo era conhecido como o ritual de mikveh, que era um ritual de purificação que João Batista adaptou para o batismo do arrependimento. Dessa feita, quando Jesus lhe pergunta que és mestre em Israel e ignora estas coisas, é justamente no processo da reencarnação, ou seja, ele conhecia os processos de ressurreição e retorno dos profetas, mas ignorava de como se processava a reencarnação. Dessa forma, ainda o discurso e o diálogo transcorre. E Jesus, tendo feito esses esclarecimentos, Nicodemos continua sem entender. E o desfecho do diálogo é sobremaneira interessante, porque Jesus falou de coisas da terra. Se fosse de coisas do alto, ou seja, celestiais, um nascimento, uma mudança de conduta, ele teria falado que disse das coisas do espírito, do alto, mas não das coisas da terra, ou seja, de uma lei natural, da reencarnação. E por conseguinte, ele fala que ninguém subiu ao céu, ou seja, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Dessa feita, ninguém subiu ao céu, o que que significa? Ninguém esteve na terra que galgou todos os estágios da evolução espiritual ao qual Jesus estava no topo da sua plenitude espiritual como espírito puro. E ou seja, e ninguém a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, ou seja, desceu a nossa compreensão, se esvaziou e esteve presente, nos trazendo o Evangelho. Dessa feita, em se tratando da conclusão, ele alude a números, uma ocorrência em que Moisés, vendo os hebreus sendo picados pelas serpentes, levanta uma haste de bronze representando uma serpente, que os hebreus, ao olharem para aquela serpente, eram curados das serpentes que os picavam. Assim Jesus, sendo elevado no madeiro da crucificação, todos aqueles que olhassem teriam ali a sua cura interior e no processo de retorno para dentro de si, poderiam nos processos das vidas sucessivas completar o seu estágio em que pudesse emergir do seu próprio ser a sua natureza divina da centelha que emana através das suas experiências. Então o diálogo ele é bem conciso nisto. Dessa feita, precisando aprofundar mais, vamos deixar aqui na descrição do vídeo o nosso detalhamento dessa passagem a miúde, porque tem muitas outras coisas que gostaríamos de falar, mas falamos sinteticamente do mais importante. Ele fala sobre o evento da ressurreição em que Elias fez no Antigo Testamento. Um detalhe importante, nós não vamos ler a citação que ele já falou, apenas está aí para registro. Esse processo da ressurreição do Antigo Testamento, tanto de Elias quanto de Eliseu, eles se configuravam da seguinte forma: a ressurreição, ou seja, a volta desse menino que estava morto, da sua alma ao seu corpo para ser revivido, não é a mesma ressurreição em que se trata do que nós comentamos anteriormente. É uma ressurreição que, para os antigos, que não conheciam a ciência, eles acreditavam que o morto poderia reviver através dos profetas, ao qual sabemos que o corpo que ele retorna, mesmo sendo o mesmo, na ressurreição, segundo os conceitos judaicos do mundo vindouro, os corpos serão glorificados. Ou seja, não é o mesmo corpo, é um corpo diferente, apesar de ser a mesma identidade. E existe uma grande confusão no que se diz a respeito ao conceito da reencarnação e da ressurreição na Bíblia, desse sentido. Porque em Hebreus 9:27 está bem registrado
que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Se este menino estava morto, ressuscitou e morreu segunda vez, ele implica na própria escritura do livro de Hebreus que poderia morrer segunda vez. Mas, em se tratando de que este menino estava em estado de letargia, voltou a viver, dessa forma, animado pelo profeta Elias, é que se entende que o corpo era o corpo físico, voltou à vida, reanimado por um poder fluídico do profeta. Que nada tem a ver com 1 Coríntios 15, porque Paulo fala, inclusive, como vamos ver mais adiante, que os corpos são diferentes. Então, já que citamos Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, do verso 35 ao 53, nós não vamos ler toda a passagem. Esse é o contexto. Mas vamos destacar 2 pontos. Primeiro, Paulo fala, o mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado corpo psíquico, ressuscita corpo espiritual. Ou seja, são corpos diferentes. Morreu, ressuscita o corpo espiritual. E para fechar, Paulo fala que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. Eis que vos dou a conhecer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, na própria Bíblia de Jerusalém, quando o próprio Paulo fala que todos seremos transformados, de que Paulo esperava que a parousia, ou seja, a vinda de Jesus, acontecesse antes de sua morte. Por isso que ele inseriu esse conceito no cristianismo da transformação do corpo físico em corpo glorificado. Porém, como para ele era um mistério, algo desconhecido, o que a doutrina espírita entende dessa passagem? Primeiro, ela é escatológica. Paulo acreditava que em sua época, por volta dos anos 50, 54, antes da sua morte, ele viveria a vinda de Jesus e presenciaria esse processo. Porém, quando nós formos lá para 1 Tessalonicenses capítulo 4, quando formos analisar que foi a primeira epístola que Paulo redige, existe uma diferença entre Tessalonicenses e Coríntios. Aqui fala justamente da ressurreição dos mortos, no que diz respeito a que um corpo que foi semeado, o corpo físico, o que ressurge é o corpo espiritual glorificado, ou seja, todos nós, quando o nosso corpo perece, o que ressurge é o corpo perispiritual. Paulo foi o que mais se aproximou do conceito da doutrina espírita, dessa tríade entre o corpo físico, o corpo perispiritual e o corpo espiritual. Ou seja, o espírito precisa do perispírito que se acopla no corpo físico para se manifestar. Em não existindo o corpo físico, ressurge o corpo perispiritual. Essa é a ressurreição verdadeira que Paulo se aproxima dentro dos conceitos espíritas, porém ainda não compreendida plenamente. E quando ele fala de ser transformado, é justamente de que ele acreditava que toda a igreja seria transformada na vinda de Jesus. Mas esse não é o tema de nós discutirmos, porque virá a seguir na nossa série teológica, essa análise do sermão escatológico de Jesus. Em se tratando de João Batista e Elias, existe uma passagem emblemática. Na Bíblia de Jerusalém, em Marcos, capítulo 6, do verso 14 a 16, eis o título, Herodes e Jesus. Segue a narrativa do evangelista. E o rei Herodes ouviu falar dele, com efeito, seu nome se tornara célebre, e diziam, João Batista foi ressuscitado dos mortos, por isso os poderes operam através dele. Já outros diziam, é Elias, e outros ainda, é um profeta como um dos profetas. Herodes, ouvindo essas coisas, dizia, João, que eu mandei decapitar, foi ressuscitado. Que interessante. João Batista e Jesus contemporâneos. Como é que João Batista teria ressuscitado e animado o corpo de Jesus? Uma questão difícil de se entender. Assim, corrobora o que Kardec disse, que a noção de ressurreição e retorno à vida dos profetas não era algo muito bem compreendido pelos judeus do primeiro século. Mas esse conceito ele tem um desenvolvimento, e é o que nós vamos ver a seguir.
Na obra Portal das Reencarnações, do rabino Isaac Luria, o Ari, na página 27, eis aí na introdução 2 o conceito que acabamos de ver da passagem de João Batista animando Jesus no conceito do próprio judaísmo da época e de agora. O assunto Ibur é muito profundo. Muitas pessoas podem vivenciá-lo. Uma expressão do Ibur é quando uma pessoa experimenta uma intervenção divina em sua vida. Alguns casos de Ibur são tão fortes que a nova entidade pode assumir o papel da original. O oposto do Ibur é o Dibuk, conhecido como uma pessoa possuída por um espírito maligno. Isso pode acontecer se parte de uma alma de uma pessoa negativa entra no corpo de outra pessoa e se liga à sua nefesh. Isso acontece por acaso ou aleatoriamente. Nossas ações determinam o tipo de alma que entra, seja por Ibur, seja por Dibuk. Ações do mundo físico são consideradas uma língua ou sinais para o mundo espiritual. Eles atraem almas positivas ou negativas, dependendo de sua natureza. Consequentemente, podemos aprender com isso que as mitzvot podem atrair para uma pessoa a alma dos tzadikim, enquanto que as transgressões podem chamar espíritos de natureza negativa pertencentes a pessoas más. Então, qual é o conceito de Ibur dentro da mística judaica? Primeiro, tzadikim são sábios. Podemos chamar de profetas ao conceito da época de Jesus. E as mitzvot são as 613 normas da Torá que todo judeu tem que cumprir. Sendo que o conceito de Ibur é como se uma alma de um justo tivesse, no momento em que uma alma de uma pessoa se acoplasse nela e fizesse com que ela conseguisse cumprir as suas mitzvot, as suas determinações, os seus aprendizados e o cumprimento de toda a lei da Torá. Esse é o conceito judaico, o que se diz respeito e o que está presente lá na passagem que acabamos de ver, em que acreditava Herodes que, num processo de Ibur, o próprio João Batista, decapitado, morto, o seu espírito estivesse como um tzadikim, um sábio, um profeta, animando Jesus e ajudando em sua missão. Esse é o conceito registrado e esse é o conceito que acabamos de ver. Vamos para mais, no segundo tópico, ver o que o pastor Martinez vai nos trazer. Sobre João 14:2, na casa de meu pai há muitas moradas, no Evangelho segundo o Espiritismo, é dito assim, estou pondo aí a citação: a casa do Pai é o universo. As diversas moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem instâncias adequadas ao seu adiantamento. Qual é a argumentação kardecista? Vou dar um exemplo para você. No século XV, calculava-se que no planeta Terra, mais ou menos, não tinha censo naquele tempo, mas se calculava, havia 500 bilhão, é isso, 500 milhões. Havia em torno de 500 milhões de pessoas aqui no mundo, no planeta. Hoje nós estamos passando de 8 bilhões. Tá? 8 bilhões. Então a questão é, se o indivíduo reencarna e ele volta, de onde nasceram essas almas? Havia 500 bilhão. Hoje há 8 para 9 bilhões. De onde vieram essas almas? Então, na concepção mitológica do kardecismo, eles vão dizer o seguinte: essas almas vieram de outros planetas. Então o indivíduo morre lá numa outra galáxia, numa terra daquela galáxia. Aí ele reencarna aqui nesse planeta. É loucura, mas é exatamente isso que eles ensinam. Agora, o texto que eles usam, que é João 14, é muito frágil para esta argumentação. Porque vejam, sabemos que Jesus, quando disse isso, logo em seguida, ele foi ao céu e sentou-se à direita de Deus Pai. Marcos 16:19, Hebreus 8:1, Apocalipse 3:21. Jesus prometeu mais que os seus
estariam onde ele estivesse. João 17, 24. Paulo falou da sua esperança celestial após a morte. Filipenses 3, de 20 a 21. E também Pedro falou da mesma questão, em 1 Pedro 1, 3. Ou seja, a Bíblia deixa explicitado que Jesus foi assunto aos céus, está à direita de Deus Pai, intercede por nós, e é de lá que ele vai vir nos buscar. Ou seja, preparar morada tem a ver com a nossa reunião em breve, na volta de Jesus, no arrebatamento da igreja, na cidade celestial. Logo, essa ideia de que há outros planetas não faz sentido. Não tem nenhum alinhamento teológico com a palavra de Deus. Eu até entendo que os espíritas podem crer no que eles quiserem, é direito deles, eles são livres para acreditarem no conto que quiserem. Agora, eles não podem pegar um texto muito claro, onde Jesus está prometendo aos seus seguidores que a ideia do texto é essa, que ele viria buscar estes indivíduos para que estivessem com ele na eternidade, muito em breve. E é isso que, se você ler 1 Coríntios 15, 1 Tessalonicenses 4, você vai ver lá a mesma ideia. Ou seja, o arrebatamento da igreja, a igreja sendo levada aos ares e ao céu para estar eternamente ressurreta com Cristo. Logo, tal conjectura não faz por donde dentro das Sagradas Escrituras. Então ele citou o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo: há muitas moradas na casa de meu Pai, que são os diferentes estados da alma na erraticidade. O item 2, ele citou só a parte em está em negrito. Vamos ler o contexto e tentar explicar o que se trata essa cosmovisão da pluralidade dos planetas habitados. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nelas encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desgraçado do espírito na cidade, conforme se ache este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais. Variarão ao infinito o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituíam objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, o justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. O que Kardec está dizendo aqui? Em se baseando nesse texto comentado aí do Evangelho de João, que os mundos habitados são escolas, são locais em que diversos espíritos estão imersos no processo evolutivo e cada um se assemelhando naquele local ao qual lhe compete. E aí Kardec desenvolve nesse capítulo os diversos graus de evolução dos mundos, né, que vai desde o primitivo aos celestes, e que são realmente as moradas. Sendo a casa do Pai o universo, não haveria pelo qual se não acreditar que os mundos que estão imersos nesse mesmo universo, nas galáxias, não pudera ser habitado. E aí ele cita a passagem de João, capítulo 14, do verso 1 a 6, ao qual nós entendemos seja a mais importante, que pelo contexto nós vamos entender o porquê que Kardec acertou nessa interpretação. Segue a narrativa do evangelista. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos
teria dito: pois vou preparar-vos um lugar, e quando eu me for e vos preparando um lugar, virei novamente e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. E para onde vou, conheceis o caminho. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que interessante. Primeiro, Jesus fala que ele vai e volta para buscá-los. Nesse sentido, Jesus está dizendo o seguinte: olha, eu vou primeiro, mas vocês vão perecer aqui. Vocês vão cumprir a missão de vocês, em cada um com os seus talentos, e eu vou vir buscá-los, no sentido de que vou vos preparar lugar para que vocês possam progredir nestes mundos ao qual vocês estarão habilitados a experienciar novas encarnações, a fim de que, onde eu estiver, ou seja, num plano superior, onde está os puros espíritos, vocês também estejam. Então, esse é o conceito do Evangelho de João, que são as despedidas de João. E, muito embora se queira colocar que a morada de Deus está circunscrita ao planeta Terra, e os outros planetas e as outras galáxias não estão elas imersas nesse mesmo contexto, né? Estariam esses planetas inabitados, um universo de trilhões, bilhões de planetas e galáxias? Então fica aí um contexto que nos explica que, sendo Jesus o caminho ao qual devemos percorrer, a verdade e a vida, ao qual nós devemos nos alimentar, que ninguém vai ao Pai, ou seja, ninguém vai fazer com que nessa centelha divina haja o despertar, senão através de viver o exemplo de Jesus. Esse é o contexto de João, ao qual, muito embora tenha se dado um contexto piegas e literal, é mais profundo do que se imagina. Em se tratando dessas questões do que se diz respeito às aparições de Jesus ressuscitado, em que foi citado o Evangelho de Marcos, o seu desfecho, né, do Evangelho capítulo 16, do verso 19 ao 20, vamos lembrar que essa nota explicativa ela é muito significativa, porque o Evangelho de Marcos ele termina no capítulo 16, verso 8. Do verso 9 ao 20 é um acréscimo, e é justamente que se diz respeito às aparições de Jesus ressuscitado. Então, o Códice Vaticano e Sinaítico, o que se diz respeito que, não tendo essa tradição desse contexto do verso 9 em diante, sendo um acréscimo, por mais que a Igreja tenha considerado este acréscimo tendo como sendo inspirado, mas que, no que diz respeito à interpretação de onde Jesus estava, não era numa cidade, num próprio lugar circunscrito, mas que ele foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus, como uma demonstração figurativa, ou seja, com autoridade, não que seja um lugar circunscrito. Isso que quer dizer o texto. Em Hebreus, capítulo 8, do verso 1 ao 5, sob título na Bíblia de Jerusalém, o novo sacerdócio e o novo santuário, diz respeito da seguinte forma a narrativa do evangelista. O tema mais importante da nossa exposição é este: temos um tal sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Ou seja, autoridade, estar sentado no trono da majestade nos céus, diz respeito à autoridade. Depois que Jesus foi crucificado e ressuscitou, ele teve autoridade, assim como ele tinha a sua envergadura moral e teve o ímpeto de enfrentar a hipocrisia dos saduceus, fariseus e sacerdotes e libertar os oprimidos dessa subjugação religiosa da época. O que diz respeito ao livro de Apocalipse, ele cita no capítulo 3, do verso 14 a 22, o item 7, a igreja de Laodiceia, que ao anjo da igreja em Laodiceia escreve. Ele destacou que o vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em meu trono. Nada fala aqui de cidades celestiais, mas fala de autoridade, de trono, e que
todos os que pudessem, na época em que foi escrito o livro de Apocalipse, vencer a fúria do Império Romano e a perseguição dos judeus, enquanto os cristãos estavam ali divulgando o evangelho, estariam investidos após a sua morte. Único exclusivamente é o que quer dizer essa passagem. Em que se diz respeito ao evangelho de João, no capítulo 17, do verso 24 ao 26, oração de Jesus, assim está descrito o evangelista: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estou, também eles estejam comigo, para que contemplam minha glória, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste seja neles e eu neles. Aqui não fala de cidade celestial nenhuma, fala apenas que Jesus, ao orar ao Pai, ele pede para que os que estiveram com ele possam estar com ele no plano espiritual e contemplarem a sua glória. Não fala de cidade celestial, não fala de nada a respeito do que foi tratado lá no início, acerca das muitas moradas na casa de meu Pai. Já a citação de Paulo em Filipenses, no que diz respeito ao capítulo 3, do verso 20 ao 21, pelo título da Bíblia de Jerusalém, o verdadeiro caminho da salvação cristã. Assim diz Paulo. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos ansiosamente como Salvador e Senhor Jesus Cristo, que transfigurará o nosso corpo humilhado, conformando ao seu corpo glorioso pela força que lhe dá poder de submeter a si todas as coisas. Aqui é a única parte que fala de uma cidade celestial, mas nada tem a ver com as muitas moradas ao qual Jesus colocou, porque ali o contexto era completamente diferente. Ele falava que o lugar que ele estivesse e que onde Jesus iria preparar lugar e voltar a partir de cada um que sucumbisse em sua missão pela morte, pudesse transitar em outros planetas ou outras esferas de evolução, para que um dia, onde ele estivesse, pudessem estar eles com o Mestre. Mas aqui é interessante que Paulo fala da cidade que está nos céus, ou seja, as colônias espirituais existem, mas não está configurada no contexto das muitas moradas na casa de meu Pai. Em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 3 ao 5, na introdução, segundo a Bíblia de Jerusalém, a herança concedida pelo Pai. Bendita seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, em sua grande misericórdia, nos gerou de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível, imaculada e imarrecível, reservada nos céus para vós, os que, mediante a fé, fostes guardados pelo poder de Deus para a salvação prestes a revelar-se no tempo do fim, que inclusive os próprios apóstolos, que sobreviveram por mais tempo, acreditavam estarem vivendo os últimos dias em sua época. Nada fala de cidades espirituais, a não ser a única passagem de Paulo em Filipenses da cidade nos céus, que a doutrina espírita entende como as colônias espirituais. E aqui é um ponto que nós vamos encerrar desse comentário, o que se diz respeito à primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 ao 18, que os mortos e os vivos na vinda do Senhor. O destaque que faremos aqui é o seguinte, que Paulo diz que os vivos que estivermos lá, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Aqui Paulo não fala de transformação. Paulo fala que os que estiverem vivos, ao qual ele se incluía, sendo esta a primeira epístola que ele escreve, estariam subindo aos ares, ao que se chama hoje na cristandade do arrebatamento da igreja. O que se diz respeito que depois ele muda de ideia e lá em 1 Coríntios capítulo 15 é que ele incute a ideia da transformação do corpo físico em um corpo glorificado como uma ideia escatológica que ele acreditava viver em sua época. E aqui é a única passagem em que o corpo físico ele sobe aos céus. E lá ele já muda de opinião em que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus. E aqui é o texto base do arrebatamento da igreja,
que nós não vamos aprofundar. Não se trata aqui de uma cidade celestial, ao qual Jesus se fala de na casa de meu pai há muitas moradas. Aqui fala de um conceito que Paulo inseriu no cristianismo com a sua pregação, que nós vamos analisar posteriormente na nossa série teológica. Vamos ao terceiro ponto levantado pelo pastor Martinez. A outra pergunta, a terceira, é a seguinte: por que Deus abomina a consulta aos mortos? Bom, primeiro, Deus abomina porque é impossível tal comunicação. Um homem que morreu nunca se comunicará com quem está aqui debaixo do sol. É o que está em Eclesiastes 9, de 5 a 6. Ele deixa claro que a pessoa que partiu desta vida para o além não se comunicará com quem está debaixo do sol. Ele não vai ter nenhuma informação daqui da terra para lá. Logo, Deus vai abominar porque é impossível. Ele deixou isso claro, é mandamento dele próprio. E o texto de Eclesiastes 9, 5 e 6 não está falando da inconsciência ou da perecibilidade da alma entre a morte e a ressurreição. Não está falando de mortalismo aqui. Está falando que essa alma que está debaixo do altar de Deus, que é Apocalipse 6, 9, guardada lá, estou falando do salvo. O ímpio vai estar no lugar de tormento. Ele está incomunicável com o mundo aqui na terra. Outra coisa, Deus abomina porque quando isso acontece, quem vem é um demônio. É só ler o caso da pitonisa de Endor e do desespero de Saul que queria falar com Samuel. Quando, na verdade, ele falou com um demônio. Se você analisar o que a pitonisa falou para ele, tudo o que foi dito não se cumpriu. Ou seja, foi mentira, porque Samuel sempre foi um profeta que tudo o que falou aconteceu. Aí depois de morto ele voltaria para fazer falsas profecias. Óbvio que aquilo foi um demônio, a feiticeira invocou um espírito maligno. Agora, olha que interessante, não é só a própria Bíblia que fala que pode vir um espírito de engano, de engodo, a quem consulta mortos. O próprio Allan Kardec falou isso. Ele disse, gente, categoricamente, o que é espiritismo e no livro dos médiuns, estou pondo aí na tela, que não se pode confiar nos espíritos. Então você chamou Pedro, o apóstolo, pode aparecer um outro Pedro lá enganando você que não seja o apóstolo Pedro. Quem disse isso? Allan Kardec. Allan Kardec também disse que na invocação de espíritos de mortos, você pode ser enganado por médiuns, porque os médiuns não são de confiança e podem ali fazer um engodo, fingindo estar incorporando um espírito, quando na verdade não está incorporando coisa nenhuma. E quem disse isso foi o próprio Allan Kardec. Então vamos lá. Ele citou o livro de Eclesiastes, né? Então nós fomos aí na Taná completo, hebraico e português, Eclesiastes capítulo 9, do verso 5 ao 6. O texto base que ele diz que não há a comunicabilidade entre o plano espiritual e o físico. Vamos ao contexto. Pois sabem os vivos que hão de morrer, mas nada mais podem saber os mortos, nem tampouco há para eles ainda qualquer recompensa. Pois até sua recordação já foi esquecida. Perdido está também seu amor, seu ódio, até sua inveja. E não tem mais qualquer porção no que ocorre sob o sol. O texto de Coelé, ou Eclesiastes, atribuído a Salomão, ele marca uma trajetória de Salomão em que ele vai até um pouco ao fim do livro muito angustiado, porque nada do que ele havia conquistado o preenchia. Então, por isso que ele redige um texto desse. E se você olhar bem aprofundadamente, é isso que está registrado. Porque para ele não há, inclusive, recompensa. Como ele citou, de que o salvo está no lugar do paraíso e o ímpio no lugar de tormento. O texto não fala disso. O texto fala que não há recompensa. Então essa concepção e ligação com o livro de Apocalipse ela é inexistente.
Inclusive, há também a própria menção que ele não tem sentimentos, porque não tem amor, não tem ódio, não tem inveja. Ou seja, se ele não tem recompensa, ele não tem sentimentos, não tem nenhuma emoção, é como o autor do texto estava desacreditado e um vazio existencial. Atribuir a esse texto como sendo a impossibilidade de uma comunicabilidade com o plano espiritual e físico é muito rasa, ela não compete ao que diz o texto, né? E o que podemos observar que se a proibição por Moisés em Deuteronômio capítulo 18 existiu, é porque era possível. Porque eu não vou criar uma lei de uma coisa que não existe. E, em se tratando do próprio caso de Saul consultando o profeta Samuel Espírito através da pitonisa de Endor, se ele soubesse desse conceito de que era impossível, como é que ele ia consultar sabendo que vinha um demônio? Vamos entrar agora, 1 Samuel 28. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo a nossa análise completa do evento de 1 Samuel 28, porém trouxemos dois registros históricos. Primeiro que tudo o que Samuel falou espírito convergia com o que falou em vida. Primeiro, que o rei Saul perderia seu reinado para outro, sendo Davi, cumprido. Samuel 15, Samuel 28. Segundo, que morreriam todos os seus filhos, ou seja, que estavam na guerra, todos os três que estavam com Saul morreram. Os que não estiveram, o próprio escriba não considera os filhos da concubina, ou seja, os filhos que estavam com Saul na batalha morreram. Dia seguinte, pela ordenação do que se diz respeito aos eventos que não são lineares, se trata do dia seguinte, ou seja, estiveram com ele, né, no plano espiritual. A morte de Saul, ela é duvidosa, tem três tipos de morte diferentes. Suicidou-se, foi entregue aos próprios filisteus, ou ele foi morto por um de seus soldados. Então, ela é duvidosa, não tem certeza de qual foi a sua morte. E por fim, no que se diz respeito ao dia de amanhã, no hebraico, a variação de mohar e moahar, no que se diz respeito ao texto, mesmo que não fosse na sequência dos eventos no dia seguinte, o texto precede como precedente, segundo o Dicionário de Teologia Internacional, que o dia seguinte representa um dia futuro. Então, essa história de que não foi cumprido, as profecias não têm base nenhuma. Mas confira o nosso artigo e confira também o nosso conteúdo. Vamos ler aqui o parecer de Flávio José, historiador do ano 37 ao ano 100 da nossa era. Ele vai comentar na Antiguidades Judaicas, volume 6, o item 252 e 253, vamos citar apenas duas partes. Segue a narrativa do historiador. Como ela não sabia quem era Samuel, obedeceu sem dificuldade. Quando, porém, a sua presença se fez notar, algo de divino que ela percebeu surpreendeu-a e a perturbou. Voltando-se então para Saul e disse-lhe: Não sois vós o rei de Saul? Ela o soubera pela visão. Ele respondeu-lhe que sim, e ordenou-lhe que revelasse a causa da grande perturbação que notava nela. Ela respondeu que via aproximar-se um homem que parecia todo divino. Saul perguntou: Que idade tem ele e como está vestido? Ela respondeu: Ele parece alguém dentre os que a fazem cair numa falta que custaria a ela a própria vida. Saul jurou-lhe que um velho muito duvidou de que era mesmo Samuel e prostrou-se diante dele até o chão. Samuel, sabedor de que o tempo da morte de Saul havia chegado, disse-lhe: Sei que de fato Deus vos abandonou e em vão desejais que ele diga o que vos deve suceder. Mas visto que o quereis, sabei que Davi reinará e terminará venturosamente esta guerra, e que, pelo castigo de não terdes executado e vencido os amalequitas, o vosso exército amanhã será desbaratado e perderá a coroa, a vida e os vossos filhos nessa batalha. Dessa feita, o que nós percebemos que na narrativa do historiador, de fato, o espírito de Samuel se manifestara. Para o desfecho dessa obra de Flávio Josefo, segue a narrativa do historiador. Julgo oportuno acrescentar outra reflexão que poderá ser útil a todos, particularmente aos reis, aos príncipes, aos grandes, aos magistrados, às outras pessoas constituídas em dignidade e a todos os que, sob qualquer condição,
tem a alma grande e nobre, a fim de inflamá-los de tal modo à virtude que não haja penas nem tribulações, que não aceitem os perigos, que não desprezem até mesmo a morte, para conquistar uma reputação imortal, chegando a dar a própria vida pelo bem da pátria. Vimos o que fez Saul, pois ainda que Samuel tivesse avisado de que seria morto com os filhos na batalha, preferiu perder a vida e praticar um ato indigno de um rei, como para conservá-la, abandonar o exército, o que seria o mesmo que entregá-lo nas mãos dos inimigos. Assim Saul não hesitou em expor-se com os filhos a uma morte certa, julgando que seria melhor e muito mais satisfatório terminar com estes gloriosamente os seus dias em pleno combate pela salvação da pátria e merecendo assim viver perenemente na memória da posteridade do que sobreviver à própria infelicidade e, além de não ter mais uma posição, ser pouco considerado pela opinião pública. Dessa forma, o texto de José é muito longo e no nosso artigo, né, ele consta toda a passagem. E a análise de José ela vai além, né? E complementando o que nós dissemos anteriormente, o fato do espírito de Samuel vir do Sheol e subir era a crença comum na época, que o Sheol, segundo a crença judaica, nesse período, se localizava abaixo da terra e era um local onde havia os justos e os ímpios no mesmo lugar. Dessa feita, José vai além. Ele ressalta que a própria pitonisa oferece um animal cevado para alimentar a Saul, que estava de forma precária e muito abatido, e que não houvera comido durante todo o dia. Então ela foi nobre, mesmo não recebendo nada em troca. E dessa feita, para que se o contexto fosse corroborar o que foi proposto, deveria se fazer uma exortação de que o próprio Saul e seus filhos venceriam a batalha. Aí sim seria uma grande mentira, porque de fato ele perdeu tanto a batalha quanto a vida e a de seus filhos. E o que foi predito pelo profeta, de fato, aconteceu. Mas, na tradição judaica, no Talmud babilônico, do Tratado Berahot, volume 1, no que se diz respeito às bênçãos, os sábios assim dizem: mas aprendemos isso daqui. Samuel disse a Saul: por que me enervaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. Samuel 1, 28, 15. Saul não menciona o profeta a consulta aos Urim e Ventumim, pedras utilizadas pelos sacerdotes para consultar o Altíssimo. Saul não os mencionou, pois se envergonhava de ter abatido Nob, a cidade do sacerdote, quando perseguia Davi. Aí, vide Samuel 1, 22, 17 a 19. Portanto, temos exemplo de um indivíduo que cometeu uma transgressão e se envergonhou do que fez. Mas de onde sabemos que Saul foi perdoado pelos céus? Pois está dito: e disse Samuel a Saul: e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E disse o Rabi Yohanan: comigo significa em meu círculo, isto é, entre os justos. Portanto, concluímos que Saul teve suas transgressões perdoadas. E os sábios dizem: aprendemos que Saul teve seus pecados perdoados a partir daqui, para que os enforquemos ao eterno de Givá de Saul, o eleito do eterno. Concluindo, essa frase foi dita a Davi pelos Givonim, que certamente não tinham nenhum apreço por Saul, uma vez que sofreram diretamente com o extermínio que ocorreu na cidade de Nov. Pois os Givonim pedem vingança contra os descendentes de Saul, porque então os Givonim chamaram Saul de eleito do eterno. Dizem os sábios: naquele momento saiu uma voz celestial e disse: o eleito do eterno, de modo que podemos concluir que Saul foi perdoado pelos céus. Além da evidência histórica, a evidência da tradição oral dos judeus dizem que de fato aconteceu a manifestação e de fato Saul foi perdoado pelo Eterno. Vamos agora analisar a codificação daquele print citado. Não se pode confiar nos espíritos e não se pode confiar nos médiuns, né? Foi o que Kardec disse. Será? Então ele cita
no capítulo 24 da Identidade dos Espíritos, das provas possíveis de identidade, no livro dos médiuns. Item 255, ele cita essa passagem destacada, mas vamos ao contexto. A questão da identidade dos espíritos é uma das mais controvertidas mesmo entre os adeptos do espiritismo. É que, com efeito, os espíritos não nos trazem um ato de notoriedade e sabe-se com que facilidade alguns dentre eles tomam nomes que nunca lhes pertenceram. Esta, por isso mesmo, é, depois da obsessão, uma das maiores dificuldades do espiritismo prático. Todavia, em muitos casos, a identidade absoluta não passa da questão secundária e sem importância real. A identidade dos espíritos das personagens antigas é a mais difícil de se conseguir, tornando-se, muitas vezes, impossível, pelo que ficamos adstritos a uma apreciação puramente moral, julgando-se os espíritos como os homens, pela sua linguagem. Se o espírito se apresenta com o nome de Fénelon, por exemplo, e diz trivialidades e puerilidades, está claro que não pode ser ele. Porém, se somente diz coisas dignas do caráter de Fénelon, o que este não se furtaria a subscrever, há, senão prova material, pelo menos toda a probabilidade moral, de que seja de fato ele. Nesse caso, sobretudo, é que a identidade real se torna uma questão acessória, desde que o espírito só diz coisas aproveitáveis, pouco importa o nome sob o qual as diga. Objetar-se-á, sem dúvida, que o espírito que tome um nome suposto, ainda que só para o bem, não deixe de cometer uma fraude. Não pode, portanto, ser um espírito bom. Aqui há delicadezas de matizes muito difíceis de apanhar e que vamos tentar desenvolver. E a partir daí, Kardec faz um longo discurso, uma longa análise, e de fato não é aquilo que se pintou, que os espíritos têm o seu critério de identificação e têm o aval de Kardec de como fazê-lo. E aí ele cita, em conformidade com aquela passagem, esse destaque, o item 94, que é o Espiritismo. Vamos ao contexto. A identidade é uma das grandes dificuldades do Espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de espíritos superiores, antigos relativamente à nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós, mas então, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um espírito conhecido, da mesma categoria da sua, de modo que, se um espírito se comunicar com o nome de Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele como outro, da mesma ordem, como ainda um enviado seu. A questão da identidade é, nesse caso, inteiramente secundária e seria pueril atribuir-lhe importância. O que importa é a natureza do ensino, se é bom ou mal, digno ou indigno da personagem que o assina, se esta o subscreveria ou repeliria, eis a questão. Então, os espíritos são confiáveis a partir do nosso critério e avaliação da mensagem recebida. Essa ideia de que Kardec coloca no texto como se você pode evocar Pedro e vir um espírito que vai mistificar e você vai ter uma mensagem puramente infiel ao teor do nome que se apresenta, Kardec já deixou bem claro que o que importa é julgar o fruto para se chegar à sua natureza da própria árvore que ali é representada pelo espírito que está dando a comunicação. E no que se diz respeito na qualidade dos médiuns, no capítulo 2 do O que é o Espiritismo, foi citado essa parte em destaque, o item 82. Os médiuns de mais mérito não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos embusteiros. Primeiro porque não há ainda entre nós pessoa assaz perfeita para não ter algum lado fraco pelo qual dê acesso aos maus espíritos. Em se tratando apenas desse trecho, subentende-se que Kardec está dando razão ao que diz o pastor Martinez. Mas vamos ao contexto e seguir com a mensagem de Kardec. Segundo, porque os bons espíritos permitem mesmo, às vezes, que os maus venham, a fim de exercitarmos a nossa razão, aprendermos a distinguir a verdade do erro e ficarmos de prevenção, não aceitando cegamente e sem exame tudo quanto nos venha dos espíritos. Nunca, porém, um espírito bom nos virá enganar,
O erro, qualquer que seja o nome que o apadrinhe, vem de uma fonte má. Essas mistificações ainda podem ser uma prova para a paciência e a perseverança do espírita, médium ou não. E aqueles que desanimam com algumas decepções dão prova aos bons espíritos de que não são instrumentos com que eles possam contar. Então, se você examinar o contexto, não existe aqui médiums que Kardec recomenda que são médiums embusteiros, como foi colocado, e sim que a espiritualidade permite que os maus se comuniquem para que nós possamos aguçar o nosso senso crítico e avaliar as mensagens apócrifas das mensagens que têm um cunho sério, ao qual Kardec coloca, inclusive, ao fim da obra O Livro dos Médiuns, que recomendamos que tenham a oportunidade de estudar. Nesse caso, no desfecho de toda essa narrativa, no próprio Livro dos Médiuns, sobre a identidade dos espíritos, o capítulo 24, ele se detém de um resumo que fizemos para que possamos ter a ideia central de que Kardec quis dizer. Quanto mais antiga a sua última encarnação, mais difícil identificá-lo, ou seja, o espírito. A ordem que pertence aos espíritos é o que importa. Distingue-se a identidade dos espíritos pelo teor das suas mensagens. Os espíritos com encarnações mais recentes é mais fácil de identificar. Desmascara-se o embuste pela trivialidade das mensagens adornadas de nomes vultosos. Eis aí a atenção, né? A inteligência de um espírito não é preponderante de avaliação, tendo em vista que há espíritos muito inteligentes, mas com pouca moralidade. Mas há aqueles com pouco instruídos e bastante moralizados. Predições com datas exatas e nomes venerados sobressaem ao embuste de espíritos mistificadores. Tudo isso é um resumo ao qual recomendamos que tenham conhecimento desse conteúdo. Então, gente, a gente está aqui mostrando evidências bíblicas. O kardecismo quer ter a doutrina dele, quer acreditar como acredita, é um direito dos espíritas. Ponto. Isso aí, ninguém está aqui querendo violar o direito de outra religião de crer do jeito que quiser. Agora, eles não podem dizer que a doutrina deles é bíblica. Não, isso é mentira. Isso não é um fato. Não existe kardecismo, não existe reencarnação, não existe comunicação com os mortos. O próprio fato de Cristo morrer pelo nosso pecado, ser o nosso redentor, ter pago a minha dívida, inviabiliza a reencarnação. Para que eu vou reencarnar para pagar a minha dívida se Jesus na cruz do Calvário pagou pelo meu pecado? É por isso que a Bíblia diz que ele é o Cristo Redentor. Por quê? Ele é aquele que pagou o pecado. Ele é o Cordeiro Imaculado que foi oferecido no nosso lugar. Logo, toda a construção kardecista, ela se desfaz como um castelo de cartas, sem nenhuma argumentação. Tá certo, gente? Então, se alguém quiser o estudo da pitonisa de Endor e a consulta que Saul tentou fazer ao Samuel morto, estamos à disposição, a gente tem o material aqui. Já temos vídeos aqui, vou botar no final deste, falando desta temática. Não repliquei todas as refutações, porque aí o tempo ia ficar muito extenso. Mas, se você quiser mais material, entre em contato, eu te mando aí dezenas de PDFs para você estudar e ver que o kardecismo ou o espiritismo não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada. Muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado ao internauta que mandou as perguntas. Se Deus assim nos permitir, até o próximo vídeo. Aquele abraço. Então, para o nosso encerramento, a parábola da ovelha e dos cabritos, o que decide a salvação? Essa questão de pagamento de dívida, de que não existe o senso de responsabilidade, ou até mesmo pelo fato de que a não necessidade de uma reencarnação para o processo de reparação das nossas faltas e aprendizado e evolução moral e intelectual que necessitamos, é um tanto que é até raso, porque se você tem um mecanismo de crença que coloca a pessoa num estado em que não há sua responsabilização pelos seus atos e que uma outra terceira pessoa intercedeu por ti para que não houvesse aí o seu crescimento, faz com que não exista desse sistema religioso
o crescimento daquela pessoa, porque as dificuldades elas existem para que nós possamos superá-las e através delas aprender a cada dia. Por isso que Jesus é o caminho, porque ele nos orienta de o que ele fez e o que devemos fazer. E por isso que ele é a verdade e a vida, porque ele sendo o doador da vida, outorgado pelo Pai, nos dá a certeza de que em Mateus 25 está aí o critério, porque Jesus então vai dizer aos justos, né? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me recolhestes, estive nu e me vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me. Então, muitos de nós que fazemos, quando nós temos esse processo da metanoia, que é o processo do encontro consigo mesmo, da centelha divina, do Cristo interno, dito por Paulo, é que faz com que nós tenhamos a misericórdia para com o nosso próximo. E de uma forma que desinteressada, né, que não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, é que fazemos um mundo melhor. E através das vidas sucessivas, nós temos a oportunidade de não vermos irmãos nossos no tormento eterno. Dessa feita, nós convidamos, né, seremos julgados pela fé ou pelas obras. Para o nosso desfecho, todos que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve lhes chamarem Mestre ou Senhor, se não lhes seguem os preceitos? Serão cristãos os que honram com os exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam o orgulho, o egoísmo, a cupidez e todas as suas paixões? Serão os seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porquanto, do mesmo modo que os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, não porém a Deus. Em vão dirão eles a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá, nem sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades. Vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que espoliais as viúvas e cometeis adultério. Afastai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos e ranger de dentes, porquanto o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não esperais dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Parece que o nosso interlocutor, o pastor Martinez, está precisando refletir um pouco nessas questões aqui. Então, nossa conclusão, uma frase de Carl Bachuta: discutir ideias, expor argumentos às acusações infundadas que contra nós são atiradas, contestar as opiniões errôneas que contra nós são apresentadas, rebater as calúnias, apontar as mentiras, desmascarar a hipocrisia. Tal deve ser o afã de todo espírito sincero, cônscio dos deveres que lhes são confiados. Aí está o nosso site, nossas redes sociais, que vocês possam, na descrição do vídeo, ter acesso, sem a necessidade de nos mandar nenhuma mensagem, aos quase 100 artigos que nós já temos respondidos ao CACP. Está disponível no nosso site para leitura e estudo. E nessa série Resposta ao CACP, este é mais um conteúdo que esperamos que vocês tenham curtido, que vocês possam ativar o sino das notificações, curtir e compartilhar nas redes essa informação que nós julgamos ser muito importante para esclarecer todas as pessoas que se utilizam aqui da internet para divulgar inverdades acerca da doutrina espírita. Forte abraço e até o próximo vídeo.